se nós somos membros de um corpo onde Cristo é o cabeça, nós devemos viver em unidade. Nós não somos chamados para dividir, mas nós somos chamados cada dia mais para vivermos em união. A última pregação que eu ministrei aqui foi sobre o Salmo 133, e ali nós observamos a bem-aventurança que é vivermos em união, a grande bênção que é fazermos parte do corpo de Cristo e termos a oportunidade de viver em comunhão com os nossos irmãos. E aqui o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para a necessidade, para observarmos a importância da unidade cristã. Irmãos, nós devemos viver como um corpo, nós devemos viver em unidade para que a glória de Deus se manifeste cada vez mais sobre nós. Mas talvez a pergunta que fique é: mas para alcançar a unidade cristã, qual deve ser a conduta do cristão? E é exatamente essa pergunta que o apóstolo Paulo vai responder através das suas palavras. Ele vai nos ensinar que para alcançar essa unidade, o cristão ele deve andar alicerçado na palavra de Deus. E o versículo de número 1 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Primeiramente, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, ele vai nos dar a base doutrinária para que isso possa acontecer. E há 4 pilares que sustentam a unidade cristã, e ele deixa isso de forma bem evidente na sua palavra. E esses pilares, irmãos, não são criados pela igreja, mas são dádivas de Deus que são dispensadas sobre a igreja. O primeiro alicerce é a exortação em Cristo. Nós, como irmãos, como fazedores do corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, nós devemos exortar os nossos irmãos a viverem em comunhão, ensinando a eles o caminho que nós devemos seguir, tudo voltado a Cristo, tudo os levando a entender quais são as vontades de Cristo. A expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo sugere uma obrigação colocada sobre os filipenses para trabalharem juntos e em harmonia. Essa mesma obrigação que é colocada sobre os filipenses é colocada sobre nós, e nós devemos carregar esse fardo sobre os nossos ombros, de vivermos em união. Irmãos, é extremamente importante de nós, como igreja, vivamos em união. É extremamente importante que nós, como o corpo de Cristo, busquemos estar cada vez mais próximos uns dos outros, com o objetivo de juntos glorificarmos o nome do Senhor. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo dizer que está unido com Cristo. Se nós estamos unidos com Cristo, é de fundamental importância que nós também estejamos unidos uns com os outros, como verdadeiros irmãos. E para que isso ocorra, nós devemos exortar os nossos irmãos em Cristo. O segundo alicerce dado aqui pelo apóstolo Paulo é a consolação de amor. É o confortar os nossos irmãos em amor. Quando nós olhamos para a concepção de amor dada pelo mundo, nós vemos que o mundo ensina que o amor é apenas um sentimento. Mas o sentimento acaba, meus irmãos. O sentimento, ele logo vai embora. Então significa que quando esse sentimento se acaba, nós não precisamos mais amar os nossos irmãos? Não. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós temos uma concepção diferente de amor, que passa a ser não somente um sentimento, mas uma atitude da nossa parte em amar todos os dias os nossos irmãos. O amor é o amor de Cristo pela igreja, que Paulo tem visto aqui nesse exato momento. O mesmo amor de Cristo ao se entregar na cruz por nós como pecadores, é o amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos. Nós não merecíamos, mas Cristo nos amou. E por
recebermos este amor tão maravilhoso, nós também devemos amar os nossos irmãos e devemos consolar os nossos irmãos em amor. O amor de Cristo, ele nos leva a amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. O amor de Cristo nos leva a suportar uns aos outros. E o amor de Cristo nos leva a perdoar uns aos outros. Independente dos conflitos que nós venhamos a ter como pessoas, como seres humanos, como frutos do pecado, quando nós entendemos que Cristo está operando graciosamente sobre a nossa vida, nós entendemos que nós devemos amar, independente das situações, e que nós devemos ser aptos a perdoar os nossos irmãos a fim de glorificar a Cristo. Não parte nós, irmãos, realizarmos a unidade, mas parte de nós preservarmos esta unidade tão maravilhosa que foi aplicada em nós pela infinita misericórdia e graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E diante disso nós devemos consolar, nós devemos confortar os nossos irmãos em amor. O terceiro pilar defendido pelo apóstolo Paulo é a comunhão do Espírito. Isso é maravilhoso. O Espírito nos trouxe a comunhão, o Espírito nos ensinou, o Espírito nos ensina a sermos cristãos. E aquele Espírito que nos uniu a Cristo é o mesmo Espírito que nos une uns aos outros. É por intermédio do Espírito Santo, da infinita misericórdia de Deus, esse Espírito Santo é derramado sobre nós. Nós somos transformados por essa ação graciosa do Espírito Santo. E é exatamente por isso que nós conseguimos viver em união. É exatamente por isso que a igreja consegue viver em unidade. Porque há uma ação divina realizada sobre nós. Há algo que vem do alto, que é derramado sobre nós. Isso nos capacita, irmãos, se temos o Espírito Santo, devemos viver em união. Devemos ser uma unidade. Como assim nós somos unidos a Cristo. E o apóstolo Paulo não para por aí. Ele continua. E tudo isso ele está falando conosco em um versículo. Apenas no primeiro versículo. E ele nos dá aí o seu quarto alicerce para andarmos em unidade, que é entranhados afetos e misericórdias. A ideia apresentada por Paulo aqui não é apenas de sentimentos ou emoções passageiras e vazias. Não é o sentimento dado pelo mundo, mas é aquilo que é entregue por Cristo a nós. Afeto refere-se à sensibilidade para com as necessidades e sentimentos dos outros. E misericórdia significa o sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer e o desejo de aliviá-lo desse sofrimento. Isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso ouvir, é doloroso, porque mostra a nossa condição diante de Deus, a nossa condição diante dos nossos irmãos. Temos nós sofrido a dor dos nossos irmãos, chorado com aqueles que choram, sofrido com aqueles que sofrem, ou queremos somente partilhar dos momentos de alegria? O apóstolo Paulo chama a nossa atenção, irmãos, para entranhados afetos e misericórdia. Nós devemos chorar com os que choram, nós devemos nos alegrar com os que se alegram, nós devemos viver em unidade para a glória de Deus, nós devemos estar sensíveis às dificuldades que os nossos irmãos se encontram, a fim de apoiá-los e ajudá-los a enfrentar as adversidades para a glória de Deus. E para que isso ocorra, irmãos, somente se o Espírito Santo estiver agindo sobre nós, somente se houver uma ação graciosa em nós, é que nós conseguiremos realmente viver esta unidade que Cristo nos concede. A igreja, ela não pode se limitar a sentimentos e atividades frias, mas deve viver em unidade uns com os outros, pois existem perigos que rondam a unidade da igreja. Paulo não chama somente a atenção, mas ele dá os pilares para que possamos enfrentar as dificuldades que estão diante de nós.
para que nós sigamos vivendo em união, é necessário que o cristão ele esteja atento aos perigos que lutam contra a unidade. O apóstolo Paulo aborda isso nos versículos 3 e 4, quando ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo Paulo ele já havia mencionado o exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando com a motivação errada. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15 e 17, ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem por boa vontade. Versículo 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Nós vemos que haviam pessoas que estavam pregando o Evangelho por satisfação própria, por orgulho, por desejo próprio, queriam sobressair as demais pessoas, queriam ter status, queriam estar na frente dos holofotes, queriam prejudicar os outros irmãos, querendo se demonstrar melhor do que os outros. Mas isso é um comportamento errado. O verdadeiro cristão, ele deve agir de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, a fim de fazer com que a unidade venha a ser preservada, não buscando divisões em meio ao corpo de Cristo, mas buscando verdadeiramente a unidade para a glória de Deus. Esse comportamento de vanglória, de exaltação própria, ele fere a comunhão entre os irmãos e perturba a unidade da igreja. Paulo ele fala sobre dois perigos que lutam contra a unidade da igreja. E ele diz: o primeiro, que é o partidarismo, e o segundo, que é a vanglória e o egoísmo. A igreja de Filipos ela tinha muitas virtudes. E eram tantas virtudes que o apóstolo Paulo chega a considerá-la como sua coroa de alegria. Mas essa igreja estava sendo ameaçada por alguns sérios perigos na unidade da igreja. Lobos estavam entrando nessa igreja. Pessoas com pensamentos contrários aos ensinamentos de Cristo estavam adentrando com ensinamentos que iam contrários à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos para eles não agirem com partidarismo. Havia ali tensões, partidarismo, egoísmo dentro da igreja, entrando dentro da igreja dos Filipenses. E a obra de Deus ela não pode avançar quando cada um puxa para um lado, quando cada um busca mais os seus interesses do que a glória de Cristo. Imagine só, irmãos. Tem um grupo aqui que quer ver a igreja crescer e luta pela igreja como um todo, mas tem um grupo aqui que quer ver a igreja crescer, quer ver o que ele faz crescer. Mas tem um outro grupo ali que quer ver o que ele faz também crescer e esquece da verdadeira unidade. Nós não trabalhamos para si, mas nós trabalhamos uns para os outros. Nós trabalhamos para ver o trabalho do Senhor crescer. Não trabalhamos para a nossa glória, mas trabalhamos para a glória de Cristo. E desejamos o crescimento da igreja como um todo, como um verdadeiro corpo de Cristo. Porque nós queremos ver todos firmados no mesmo ensinamento que nós recebemos, que é a palavra de Deus. E queremos ver a igreja crescer como um todo. Não lutamos para ver a nossa vontade sendo feita, mas nós lutamos para ver a vontade de Cristo sendo feita no meio da igreja. A obra de Deus não pode avançar se há divisões em meio ao corpo, em meio ao povo que foi chamado por Deus para viver em unidade. Na igreja de Filipos eles estavam todos lutando pelo Evangelho, mas não estavam lutando juntos. Havia divisões, havia contenda, havia divisões. E Paulo chama a atenção daqueles irmãos para a necessidade de viverem em união.
os falsos mestres, os maus obreiros e a heresia estão sempre ameaçando a igreja de Cristo. Os lobos, eles sempre buscarão uma brecha para entrar no meio do rebanho. A unidade da igreja, irmãos, de Filipos, estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais. Nós não fazemos parte desse grupo de pessoas. Nós fazemos parte do grupo de pessoas que foram chamados por Cristo para viver em unidade. Não há por que haver divisões no meio de nós. Mas há sim uma necessidade de lutarmos todos os dias para a união do corpo de Cristo. Devemos nos esforçar para trabalharmos juntos para a glória de Deus, nos esforçando para apoiarmos os trabalhos que são realizados pela igreja, nos esforçarmos para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, nos esforçarmos para crescermos no conhecimento do Senhor, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o intuito, irmãos, de vivermos realmente em unidade para a glória de Deus. Essas pessoas fizeram Paulo sofrer de tal modo que o levaram às lágrimas. E Paulo os chamou de inimigos da cruz de Cristo. Não sejamos nós inimigos da cruz de Cristo, mas sejamos nós membros do corpo de Cristo. Em segundo lugar, ele fala sobre a vanglória ou o egoísmo. Vanglória é a busca da glória para si mesmo. Vanglória é a inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus, estabelecendo a autoconfiança que induz ao desprezo do próximo. Vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia. Eles estavam desejando reconhecimento meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo que desprezavam os outros. Mas a exortação de Paulo é pela unidade. Não nos julguemos superiores aos outros, mas reconheçamos sempre uns aos outros superiores a nós mesmos. Que tenhamos nós o entendimento de quem é realmente Jesus Cristo e que sigamos, irmãos, realmente como este corpo do Senhor. Amém. Um outro ponto abordado pelo apóstolo Paulo para entendermos a necessidade e de como devemos viver em unidade é que o cristão ele deve obedecer às ordenanças que conduz à unidade. E agora nós voltamos ao versículo 2, onde ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo ele está preso, algemado, está próximo ao martírio, mas sua atenção não está voltada para si. Seu principal anseio não era a rápida libertação da prisão, mas o progresso espiritual dos filipenses, o progresso espiritual dos irmãos. Nós vemos aqui o exemplo de alguém que não está preocupado com o seu próprio status, mas está preocupado com o progresso dos irmãos na fé em Jesus Cristo, com o crescimento espiritual do grupo como um todo. O objetivo é glorificar a Cristo a todo instante, entendendo que a vontade do Senhor é que tem que ser observada no meio da igreja e não as nossas próprias vontades. Como igreja, irmãos, como a igreja poderia então completar essa alegria do apóstolo Paulo? Primeiro, demonstrando unidade de pensamento. Ter uma só mente não significa que os crentes têm que concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude em Cristo. Necessidade de conhecimento das Sagradas Escrituras. Não há, irmãos, crescimento espiritual, não há unidade se não há desenvolvimento nosso esforço para o aprendizado da Palavra de Deus. Para termos o mesmo pensamento em Cristo, devemos conhecer a Cristo.
E não conheceremos ao Senhor se não for por meio das Sagradas Escrituras. Existe a necessidade de estarmos aqui constantemente buscando o aprendizado da Palavra de Deus, onde nós conseguiremos aprender a Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Onde mais? Na escola bíblica dominical. Onde mais? Nos cultos. Aqui a Palavra do Senhor é pregada, a Palavra do Senhor é ensinada. E para termos o mesmo pensamento em Cristo, é necessário que nós vivamos no aprendizado das Sagradas Escrituras. Entendendo quem é Cristo, nós viveremos com a nossa mente voltada para Cristo. Segundo, demonstrando unidade nos relacionamentos. Os irmãos da igreja de Filipos precisavam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo tem por eles. Muito embora os crentes não possam fazer o que Cristo fez, eles podem seguir o seu exemplo. Quando nós olhamos para os evangelhos e começamos a contemplar a história de Jesus Cristo, nós vemos como ele gradativamente vem trazendo ensinamentos preciosos para a nossa vida. Não somente em palavras, mas também com atitudes. Assim, irmãos, nós, depois de termos buscado o conhecimento das Sagradas Escrituras, de termos um único pensamento, onde a nossa unidade aponta para Cristo, nós, meus irmãos, conseguimos aplicar esses ensinamentos dia após dia, vivendo em unidade como uma verdadeira família, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo aos quais são aplicados à nossa vida. Não há como fazer o que Cristo fez, mas há como seguir os ensinamentos de Cristo. Terceiro, demonstrando unidade espiritual. A igreja precisa ser unida em alma. A igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campeonato de desempenhos pessoais. A igreja é um corpo onde cada um coopera com o outro, visando a edificação de todos. Olha aí que não é só para mim. Olha aí que não é só para você. Olha aí que é para um grupo. E olha aí que esse grupo não se restringe a somente este corpo que está aqui, mas se restringe à Igreja Universal. Todos os nossos irmãos em Cristo, espalhados por todos os cantos no mundo, fazem parte do mesmo corpo. E nós devemos viver a fim de trazer satisfação para esses nossos irmãos, a fim de que eles se alegrem em servir a Cristo. Como eles iriam completar a alegria do apóstolo Paulo? Demonstrando unidade de pensamento, demonstrando unidade nos relacionamentos, demonstrando unidade espiritual e demonstrando unidade de sentimento. A igreja precisa ter o mesmo sentimento. Na igreja de Deus não devem existir disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes ou inveja, mas deve haver uma unidade onde Cristo é glorificado. Às vezes perdemos o nosso tempo com coisas vãs, caídas desse mundo, quando nós deveríamos estar gastando o nosso tempo no conhecimento das Sagradas Escrituras e exercitando a piedade que é ensinada por Cristo a cada um de nós. E aí, para finalizar, nós vemos que o apóstolo Paulo nos dá mais um ensinamento de como nós devemos viver em unidade. E ele diz que o cristão ele deve viver em humildade. Versículo 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade é uma virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. Entre os escritores gregos, humildade era algo insignificante.
o significado era negativo. Uma pessoa humilde era uma pessoa fraca, uma pessoa que não tinha caráter, uma pessoa que não tinha condições de estar no meio daquela sociedade, uma pessoa que não tinha condições de assumir um cargo político ou uma liderança em um exército. Mas entre o povo de Deus, a humildade é uma virtude, pois Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. A humildade deve fazer parte da vida do cristão. Mas o que é, né? Humildade? Humildade não é pobreza, irmãos. Tem muito pobre soberbo. Às vezes a gente tem mania de falar assim, irmãozinho é tão humilde, pobrezinho, tadinho. Isso não é sinal nenhum de humildade. Tem muito pobre soberbo. Tem muito pobre se achando melhor do que os outros. Tem muito pobre querendo pisar nos outros. Humildade, irmãos, é conhecer a Deus e ter a correta interpretação de nós. É reconhecer o nosso estado de miséria. Entender que Deus é superior e é considerar uns aos outros superiores a nós. É viver não de acordo com o nosso ego, com a nossa vontade, mas é viver de acordo com a vontade de Cristo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O orgulho jamais prevalece no coração de alguém que conhece a Deus, pois quem conhece a Deus, conhece a si mesmo e entende o seu estado de miséria e a sua necessidade de melhoria constante. Como essa humildade se manifesta? A humildade, ela olha para o outro com honra. Uma pessoa humilde não canta quão grande és tu diante do espelho. Uma pessoa humilde, ela se preocupa primeiro com os outros. Temos nós vivido em humildade, reconhecendo a Cristo como o Supremo Senhor sobre a nossa vida, dado honra aos nossos irmãos, levantado os nossos irmãos nos momentos de dificuldades, ajudado eles a caminhar, a perseverar, ajudado eles a andar um pouco mais, caminhado junto com os nossos irmãos, reconhecendo as nossas insignificâncias diante de Deus, olhando para nós e enxergando o nosso pecado e vendo que somente Cristo pode ser glorificado, ou estamos nós buscando a nossa própria glória e exaltação? Irmãos, se buscamos a nossa própria exaltação, significa que existe ainda algo que precisa ser transformado dentro de nós. E que talvez precise até ainda que haja a conversão em nosso coração. Porque a graça que é operada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus nos ensina que nós somos pecadores e constantemente necessitados da glória de Deus e da misericórdia do Senhor sobre nós. Nós não alcançamos a nossa salvação pela nossa própria força, mas nós temos a salvação porque Cristo dispensa ela sobre nós. Isso é graça. Isso mostra que há alguém que é superior, infinitamente superior a nós, e que nós devemos prestar toda obediência e reverência a esse Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo é o supremo exemplo de humildade. E o exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo do apóstolo Paulo na exortação ética, principalmente quando trata do interesse altruísta pelo bem-estar do próximo. Se nós queremos viver em unidade, se nós desejamos fazer parte do corpo de Cristo, ou se nós nos achamos como parte do corpo de Cristo, é necessário então, irmãos, que nós nos alicercemos na palavra de Deus, que nós conheçamos os ensinamentos das Sagradas Escrituras. É necessário que nós fujamos dos perigos que lutam contra a unidade da igreja, deixando de lado todo o partidarismo e vanglória. É necessário que nós obedeçamos e cumpramos com a palavra de Deus, não tendo apenas o entendimento intelectual, mas vivendo na prática aquilo que Cristo tem ensinado para nós.
mostrando que realmente temos a ação do Espírito Santo em nossa vida. E evidenciando tudo isso, não somente no meio deste corpo, mas por onde quer que nós venhamos estar. Trabalho, faculdade, sociedade, bairro, prédio, não sei. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Cristo deve ser evidenciado em nossa vida. E nós devemos amar os nossos irmãos, vivendo em humildade. São palavras duras, profundas e confortantes, porque não somente nos dá uma direção, mas nos mostra que aquele que nos deu essa palavra é aquele que opera dentro de nós. Que não cabe a nós cumprir com os ensinamentos, mas que Cristo, Ele cumpre com a sua graça misericordiosa sobre nós, nos capacitando a viver em união. E agora nós só temos que preservar, porque tudo isso já foi aplicado dentro de nós. Que grande alegria, irmãos, é saber que nós fazemos parte deste corpo de Cristo. Que grande alegria é sabermos que nós temos condições de aplicarmos todas essas coisas na nossa vida, sem dificuldade alguma, porque Cristo operou tudo isso em nós, nos dando o teu Espírito Santo, gracioso a cada um de nós. Que Deus, Ele nos conduza constantemente nos seus ensinamentos e que nós sigamos conforme os ensinamentos do apóstolo Paulo, fugindo daquilo que luta contra a unidade e vivendo em unidade para a glória de Deus. Porque é extremamente importante que nós vivamos em unidade. Oremos. Senhor Deus bendito e santo, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Que a tua palavra nos conduza aos teus ensinamentos e porque a tua palavra nos mostra como nós devemos viver. Ó Deus, obrigado, porque nós cumpriremos e nós viveremos de acordo com a tua palavra, porque o Senhor, ó Deus, já dispensou sobre nós o teu Espírito mais e mais glorificado sobre nós. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.